Jordana de Juto. Olá, tudo bem, querido? Olá, bom dia, tudo bem, Rubia? Você tá joia? Graças a Deus, tudo bem. Esse Hoje rapaz hoje aqui, esse rapaz aqui Oi, do lado Jordano. que fica assim na tela, você conhece, doutor? conheço assim, um parceiro aí já de algum tempo, né, Jorge? Tudo bem? É isso aí, Jordano, tudo ótimo. Ô, Jordano, já que você é aqui de Minas, vou te falar a respeito da nossa amiga Odete, que estará conosco amanhã, né, Rúbia? Odete hoje, Hoje FAP é Covid, verdade. depois do almoço. Após o almoço, ela é a primeira. Vai dar uma aula para a gente, professora Odete Sanches, a respeito do FAP. E aí ela é de São Paulo. Quando ela vem para cá, ela pede sempre que a gente, depois que a Rúbia apresentou, que a gente a leve a lugares onde ela consiga comprar pão de queijo com tudo dentro. Conhece? É um X pão de queijo. Eu tenho um amigo É, que é daqui de Minas, mas ele está lá em Paragominas, lá no Pará. E ele tem uma cervejaria lá e um salão que serve, né, também comida. E um dos itens do cardápio dele é o X pão de queijo. É um pão de queijo gigante, com carne, tudo, quem sabe. Dá para matar à vontade também. Exato. show de bola. Pessoal, olha só. A gente tem aqui 17 pessoas que já entraram para poder receber o certificado. Então, vamos lá, dar o caminho das pedras mais uma vez. Aos pouquinhos vocês vão pegando o jeito. Você vai pegar o seu celular ou o navegador de sua internet e vai colocar educursos.io. Quando você chegar nesta tela, onde vai estar pedindo aí o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, faça o seu cadastro normalmente. E aí, na próxima tela, vai pedir só o seu nome, tá bom? Quando isso acontecer, você vai ficar aguardando, porque eu vou girar aqui agora, nesse momento, o sorteio, porque quem das pessoas que solicitou o certificado for sorteado, vai receber o acesso ao Academy SST 2020, segunda edição, que foram mais de 30 horas de palestra totalmente gratuito, de graça, para você ter mais informações aí de relevância para o seu desenvolvimento profissional, beleza? Então, vamos lá. Eu estou rodando aqui agora, já tem 19 pessoas comigo. E o sorteio já está rodando. Jorge, a partir da próxima, agora você pega o do curso para a gente, tá? Aí a Matilde entrou, a Egice Cleide entrou, o Robson, o Alexandre Duarte, o Luiz Sérgio, enfim, tem uma galera que entrou, o que significa que não necessariamente é a ferramenta, tá, gente? Talvez vocês estejam tendo algum tipo de dificuldade. Aí, o que eu vou fazer para a gente poder não ser injusto com ninguém? Eu estou colocando exatamente neste momento comentários, e você que está neste momento assistindo com a gente vai mandar uma mensagem para mim falando que você não conseguiu entrar no EduPulse, tá bom? Aí manda para mim a mensagem com o PIN que eu vou liberar o certificado para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que no decorrer do processo vocês vão pegar o jeito. Pessoal que já está aí, que já está tirando onda, porque já participou de outros eventos nossos, que a gente sempre usa essa ferramenta e sempre dá certo, beleza? E neste Rúbia, momento... Oi, fala. e outra coisa, eu vou fazer um teste aqui agora com o EduPulses. O mesmo, eu estou acessando o mesmo site, ao mesmo link que qualquer outra pessoa. Não é um Não, de eu painel já de fiz controle. aqui também. Tá tudo certinho. Eu O pessoal vai já se fiz aqui acostumando, também, né? tá tudo certinho. O pessoal vai tendo dificuldade inicialmente mesmo. Assim, no outro evento também foi, é normal. Não precisem ficar preocupados, não. Todo mundo vai ter acesso. Aqui, ó. Já foi feito o sorteio, quem ganhou foi o Gustavo, tá? Passou aqui, mas agora já saiu. Já fechou o evento, porque o Jorge é abusado e fica mexendo nas minhas coisas. Pessoal, vamos falar de compliance, né? Jordano, querido, fala um pouquinho. Quem é Jordano? Como é que você está aí nesse trabalho? O que você tem feito em relação ao compliance? Se apresente para o pessoal que ainda não conhece, por favor. Mas vamos lá. Eu até preparei uma apresentação aqui, já posso começar? Então, já começo me apresentando mesmo. Deixa eu Ótimo, compartilhar então minha vamos lá. tela. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu e o Jorge, que Sim. estamos atrapalhando aqui na tela, eu vou sair aqui mais, Jorge, e a gente fica aqui nos bastidores. Estamos te acompanhando. Se por um acaso você tiver qualquer dificuldade ou precisar da gente em qualquer momento, você não vai nos ver nem ouvir, mas estamos aqui assistindo a sua palestra. Pessoal, fiquem ligados aí que também tem certificado de participação da palestra também aqui do Jordano, tá bom? Querido,
Fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pelo aceito ao convite. Esse é o Academy SST 2020 em sua terceira edição e o palco é todo seu. Fique à vontade. Obrigado, Rubio. Eu vou compartilhar aqui, já começo pela minha apresentação. Bom, hoje nós vamos falar, né, receber esse convite honroso para conversar com você sobre o compliance, especificamente compliance aplicado à saúde e segurança do trabalho. Né? Vou explicar aqui por que eu entendo que isso é uma tendência muito grande, cada vez mais se fala em compliance, e o seu desdobramento, né, do surgimento desde a lei anticorrupção e agora indo para vários ramos, passando pelo direito do trabalho, chegando mais especificamente na saúde e segurança do trabalho. Bom, vamos pelo começo aqui, né? O Rubio pediu para me apresentar. Meu nome é Jordano Júlio Teixeira, eu sou advogado, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, me formei em 99, então já tenho um tempinho aí de prática, de atuação profissional. Eu me especializei, eu fiz um MBA em Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Foi aí, inclusive, que eu já comecei a trilhar um pouco mais próximo do caminho de SST. Eu, no momento, estou fazendo também uma pós-graduação em Direito e Compliance Trabalhista, né, e eu vou mostrar para vocês, né, o Compliance SST está dentro do Compliance Trabalhista. Eu vou fazer esse zoom, vou começar explicando desde do Compliance, passando pelo Trabalhista, para chegar no SST, e vamos falar um pouquinho dos pilares de um programa de compliance. Eu também sou conselheiro fiscal da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, eu fui eleito junto, né, com a nossa presidente, Cássia Hatten, para um mandato de 3 anos, a gente completou agora 1 ano de mandato, e também sou membro da Comissão de Direito Sindical da OAB, eu estou lá há mais de 8 anos, entrei como representante do SEAC, eu sou advogado, assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Aço e Conservação daqui de Minas Gerais. Há mais de 20 anos também estou na entidade. E eu trilhei esse caminho do compliance, vou fazer um storytelling aqui, contar uma breve apresentação, a partir do momento que na minha advocacia, advogando para as empresas, principalmente as empresas, né, de terceirização, que tem grande demanda, né, trabalhista, eu encontrava uma frustração, muitas vezes, né? Defendendo as empresas, sofria condenações na justiça, grande parte das vezes porque não havia documentação, não havia comprovação de que determinado direito que era pleiteado pelo trabalhador foi cumprido por parte da empresa. A gente sabe que no direito do trabalho tem a característica, né, tem um princípio protetivo que ali dentro do processo, muitas vezes, inverte o ônus da prova. Joga para o empresário, para o empregador, a responsabilidade de demonstrar o cumprimento da lei, o cumprimento da norma, de uma convenção coletiva, de um regimento interno. E as empresas, eu sentia falta de um maior controle de processos, controle de rotinas. Quando nós fomos, mais de 10 anos atrás, nós, na entidade, no SEAC-MG, nós fomos buscar a certificação ISO 9001, nosso departamento jurídico foi, se não me engano, o primeiro departamento jurídico do Brasil no segmento a ser certificado, no sistema de gestão da qualidade. E eu achei isso muito interessante, porque através do estabelecimento, né, das instruções de trabalho, a utilização do princípio da accountability, né, onde tudo precisa ser documentado, tudo tem que gerar evidências para comprovar a norma, né, o obedecimento da norma. Eu achei que isso poderia ser um caminho muito interessante para as empresas, nas rotinas mesmo trabalhistas, no departamento de recursos humanos, no departamento pessoal. Então, eu fui estudar um pouco mais, eu falei, eu quero conhecer um pouco mais a fundo o sistema de gestão da qualidade. Eu encontrei um MBA à época, que era não só da qualidade, mas também falava de meio ambiente, falava de segurança e saúde do trabalho. Então, eu fiz 2 anos, fiz esse MBA e comecei a desenhar aí um projeto para levar para as empresas essa sistematização. Né, evoluindo, passando o tempo, veio
o E-Social, né, a grande novela do E-Social, a primeira palestra do dia hoje foi a abertura do E-Social, nós estamos aí vendo aí a simplificação de todo o processo. Eu fui verificando que cada vez era mais necessário adotar esse controle de rotinas, esse controle de processos. Então, fui estudar bastante também o E-Social, conversamos muito a respeito disso, e depois acabei chegando no compliance, que também foi um mecanismo, como eu vou explicar aqui, a gente já vai entrar daqui a pouco nele, né? É um mecanismo de controle muito interessante para as rotinas, né? Porque ele também tem esse princípio da accountability, ele é muito, diferente da ISO, né? Ele não tem uma norma específica, mas ele tem um conjunto de normas, leis, regimentos, que a gente precisa adequar. Então, né, esse é o link em comum dentro da minha advocacia ali, trabalhista, empresarial, né? Como eu fui chegar no compliance, como a gente está atuando com ele hoje, e cada vez ele sendo mais relevante, né? Então, vamos contextualizar aqui para começar. A gente tem visto que, especificamente com relação aos acidentes de trabalho, existe uma necessidade muito grande de fiscalização, de normatização, de autuação por parte do poder público e dos próprios titulares de direito. A gente tem algumas informações que eu trago aqui para vocês, de acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do extinto, né, Ministério do Trabalho, a gente é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. De 2012 a 2017, foram 4 milhões, aproximadamente, de acidentes de trabalho no Brasil, né? São números assustadores. Eles fizeram com que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, colocasse o Brasil no 4º lugar do ranking mundial de países que apresentam os maiores números de acidentes de trabalho fatais, infelizmente, né? Então, a gente vai vendo que esse cenário, ele precisa de uma atuação, precisa de uma intervenção, e o direito serve para isso, né? Para pacificar esses conflitos sociais, e nada mais importante do que um conflito que tutela o bem jurídico maior que a própria vida, é a saúde. Então, nesse cenário, a gente vê cada vez mais uma reação por parte dos órgãos governamentais, além dos próprios trabalhadores, que passam a exigir o cumprimento efetivo das normas de saúde e segurança do trabalho. Não só aquele cumprimento de papel, né, de ter um departamento, da empresa ter a documentação, mas não colocar isso em prática. Então, a exposição das empresas tem aumentado diante desse cenário. Então, até porque não param de crescer a quantidade de autuações administrativas por parte da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, as ações cíveis públicas, são ações, né, em grupo, movidas pelo Ministério Público do Trabalho, com multas altas, né, pedidos de reparação de danos morais coletivos, inclusive, e as próprias reclamações trabalhistas, as ações na Justiça do Trabalho, tanto as individuais, movidas pelos trabalhadores que tiveram algum direito violado, quanto as próprias ações coletivas, que são movidas pelo sindicato em nome de uma universalidade de pessoas, um determinado grupo de pessoas, né? Quanto a isso eu posso falar muito bem, porque a gente tem muito contato, através da nossa atuação profissional, junto do Ministério Público, a gente está sempre conversando com os procuradores do trabalho, e até com a própria também Superintendência Regional do Trabalho. Eu tenho muito contato na SRTE aqui com a doutora Alessandra Barreiras, que ela é responsável ela chefia o departamento de mediação, então a gente está sempre tratando o nosso sindicato ter uma abrangência estadual, né? Ele está em todos os municípios de Minas, só exceção de um deles, Juiz de Fora, e a gente fecha mais de 70 convenções coletivas no ano. O segmento de terceirização é muito amplo, além da categoria preponderante, a gente negocia com várias categorias diferenciadas, inclusive, né, o Sindicato dos Profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho. Nós temos convenções coletivas com ele, né, através do Cláudio, presidente, e o próprio sindicato, né, nessa negociação, nesse nosso dia a dia, inclusive nossa database está se aproximando, em 1º de janeiro nós já estamos em processo de negociação. Então, a gente tem observado essa reação, a gente tem observado esse
esse movimento cada vez maior e as empresas cada vez mais sendo demandadas. Dentro desse cenário, como eu disse, foi o objeto aí da primeira palestra do dia, nós temos o E-Social. E agora nós temos mais um cronograma, né, saiu o último, determinando a quarta fase, o início da quarta fase, com a exigência dos eventos de SST a partir de junho de 2021, né, para as empresas do primeiro grupo, né, avançando do segundo para setembro, também de 21, terceiro, as empresas do Simples, basicamente para janeiro de 2022, e os órgãos públicos no meio do ano, em junho de 2022. Vamos ver se agora vai, né, esse cronograma. Mas, de qualquer forma, o que o E-Social nos traz? Traz um cenário de maior fiscalização. A gente sabe que, até então, ela infelizmente, insuficiente, né? Porque eu falo infelizmente porque eu acho que a fiscalização é necessária para punir aqueles que não cumprem a legislação. Nós estamos vendo essa pandemia de acidentes de trabalho que a gente sofre. A pandemia não é mundial, né? A gente tem que falar uma epidemia que seria local, embora outros países também padeçam do mesmo problema. Mas a gente vê isso acontecendo e nós não podemos ficar imunes. Nós estamos num momento de conscientização, né? A pandemia, falando nela, trazida pelo coronavírus, nos trouxe para dentro, né? Para dentro de casa. Estamos nós aqui, cada um no seu computador, fazendo esse evento online, e nos trouxe para dentro de nós mesmos para fazer uma reflexão com relação a todo esse contexto que nós vivemos. E o momento é de consciência. O momento é de adquirirmos noção do que acontece à nossa volta, né? O Brasil não pode seguir com essa colocação, com esse papel, matando, mutilando, invalidando trabalhadores. Então, de fato, nós precisamos, sim, do mecanismo eficiente de fiscalização. Eu acho que o E-Social vai ser, ainda acredito nele, que é um grande marco de transformação das relações de trabalho. As empresas vão passar efetivamente a serem fiscalizadas na sua totalidade, porque até então é uma amostragem, né, das cerca de 9 milhões de empresas que nós temos registradas aí nas juntas comerciais, nos cartórios de pessoas jurídicas de todo o Brasil, apenas uma fração delas é fiscalizada. Desses 9 milhões, historicamente, entre 300 e 350 mil empresas por ano são fiscalizadas. Então, é só a ponta do iceberg. A gente vai ver a fiscalização acontecer efetivamente agora com o E-Social. As próprias empresas vão formar, elas vão fazer provas se estão cumprindo ou não a legislação, e o cenário vai mudar através daí. Então, nesse contexto, é muito importante a gente trabalhar com o compliance, né? Vou explicar o que da sua origem, para chegar na saúde e segurança do trabalho. Ele vem do termo em inglês to comply, que significa agir de acordo, né? Estar em conformidade com uma regra, uma instrução, porque não é só para uma lei, ele é mais amplo, né? É um comando, um pedido, uma solicitação. Então, onde houver uma determinação, um controle, uma norma, aí eu falo em sentido amplo, não só lei, regimentos, estatutos, convenções, acordos coletivos, individuais, a gente precisa observar para aplicar o termo de comply, para aplicar o compliance, aplicar a conformidade. Estar em compliance, então, nada mais é do que alcançar essa conformidade com as leis, com os regulamentos, sejam eles externos, sejam eles internos, porque existe uma série de normas que a empresa estabelece, que a vinculam, ainda mais agora nesse cenário que a gente vê que o acordado pode valer sobre o legislado, né? O acordo, normalmente coletivo, mas nós vimos aí durante a pandemia o movimento das medidas provisórias, inclusive validando acordos individuais em sobreposição à própria lei. Isso foi uma questão de completa excepcionalidade, né? Mas foi validada, sem entrar no mérito dessa questão, foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional as medidas provisórias que foram levadas até ele, né, com exceção de alguns pontos. Tivemos aquela grande discussão, né, se a Covid pode ser uma doença ocupacional, né, e pode, dependendo da situação.
E esse Study Compliance, ele é atingido, essa conformidade, ela é atingida através de um sistema, num conjunto de normas também, um conjunto de práticas, que possam prevenir, que possam identificar, que possam tratar, controlar e continuamente melhorar esse próprio sistema de conformidade. Então, aí eu busco o meu background de MBA de Gestão Integrada à Qualidade, porque a ISO 9001, inclusive depois dessa última atualização, ela se baseia fortemente na melhoria contínua, além da análise de risco, que são 2 pilares que precisam estar presentes o tempo inteiro nos programas de compliance. Então, vamos desenvolver isso aqui para frente, para a gente ver onde nós vamos chegar. O compliance tem a ver, então, com governança. Né? A gente tem aí um guarda-chuva maior de governança corporativa, dentro dele nós temos o compliance, e dentro do compliance nós temos os seus desdobramentos. Né? Nós temos o compliance anticorrupção, que é chamado de programa de integridade, propriamente, inclusive pela lei anticorrupção. E aí nós temos seus desdobramentos, o compliance trabalhista, que eu vou falar logo em seguida, e o compliance SST, que nós temos dentro aí de uma cascata, de círculos concêntricos. A gente está mergulhando, né, vindo do todo e estamos indo para uma parte. Então, também podemos definir o compliance como uma metodologia de governança corporativa, de governo, de controle, na qual as organizações, as empresas, elas criam esse ambiente pautado por práticas legais e éticas, no qual se faz o certo, reporta-se e corrige isso errado. Então, o compliance, ele, em primeiro lugar, ele está para controlar, para criar as regras do jogo, e eu gosto muito desse paralelo, porque a gente se sente muito mais confortável, muito mais seguro, quando a gente sabe aonde a gente está pisando, a gente sabe quais são os limites, a gente tem conhecimento do perímetro dos nossos contornos, e o compliance, ele vem para fazer isso, ele vem para trazer, não só para o público interno das organizações, como o externo também, as regras do jogo. E é importante difundir isso, trazer o conhecimento. A gente vai ver que um dos pilares é o treinamento e comunicação, para que todos incorporem essa mudança de cultura. Mais uma vez eu reforço, esse é um momento de mudança, esse é um momento de consciência. Nós precisamos passar limpo uma série de práticas, uma série de condutas, né? Eu trouxe até aqui a integridade versus o jeitinho brasileiro, porque não tem mais espaço nesse momento, nessa mudança de era que nós estamos vivendo, né? Não é só uma era de mudança, é uma verdadeira mudança de era. A gente está indo para a 4ª fase social, né? Nós tivemos 3 revoluções, nós estamos na 4ª, e nós estamos na era da comunicação, e essa comunicação está levando o conhecimento, e o conhecimento demanda consciência. Né? Consciência é agir consciência, a gente tem que ter noção daquilo que está fazendo, nós precisamos acordar. A gente está, como seres autônomos, vivendo em mundo cada vez mais automatizados, mais informatizados, e a gente está no piloto automático. A gente vive sem ter consciência daquilo que a gente faz, está nesse momento de despertar. E essa é uma questão fundamental para essa transformação social, não só individual, que essa pandemia nos obriga, né, já que nós não fomos por bem, vamos por mal, a gente precisa mudar os nossos ambientes, as nossas relações. E o compliance é uma grande ferramenta, é um grande framework, é uma metodologia de governança que pode impulsionar isso. E aqui eu faço só uma pincelada, não vou entrar nesse tema, mas eu acho ele super atual, e vocês, se não ouviram, vão ouvir brevemente, o conceito de ESG. ESG é uma sigla em inglês, né, de Environmental, Social e Governance, que quer dizer ambiental, consciência, né, compliance, adequação, responsabilidade ambiental, social e governamental. Então, isso tudo tem que estar alinhado, e aqui a gente insere fortemente o compliance ST dentro do ambiental, né? Nós vamos falar dos ambientes de trabalho, a gente insere fortemente dentro do social, porque nós estamos tratando do elemento humano, do trabalhador, e nós precisamos humanizar cada vez mais esse nosso capitalismo. A gente tem que ter o olhar humano, tem que haver uma consciência
de colaboração entre as partes, né? O ser humano, ele não pode ser um autômato ali prestando um serviço, ele é muito mais do que isso. A gente tem que elevar o ser humano à sua potencialidade. A natureza nos exige isso, né? Ela é evolução contínua. E, como eu disse, o compliance está aqui dentro de governança. Então, nós estamos completamente alinhados com esse conceito de ESG, e vale a pena depois, se tiver um momento aí para parar, pesquisar, estudar. Isso vai ser impulsionado muito pelo mercado de capitais, porque através da Bolsa de Valores, né, agora da B3, que é a maior bolsa antiga Bovespa em São Paulo, isso é um conceito de governança vinculado à B3, e nós estamos vendo situações aí inadmissíveis, como a gente viu o caso do cliente do supermercado que foi assassinado, né, por trabalhadores lá da área de vigilância. Então, a gente tem que trazer para as empresas esse conceito social. Isso é muito importante, isso é uma questão de sustentabilidade dos próprios negócios, né? Nesse mundo de comunicação, nós vimos, aquilo foi filmado através de um celular, caiu nas redes sociais, todos nós ficamos absolutamente estarrecidos com aquilo que aconteceu. Mas, bom, esse não é o tema de hoje, não, vamos em frente. Feita essa contextualização do que é o compliance, como um todo, a gente vai para o compliance trabalhista propriamente dito, partindo mais uma vez do conceito. Se a gente especificou o que é o compliance de forma geral, a gente pode falar o que é o compliance trabalhista. Ele vai tratar do conjunto também de medidas e procedimentos, já que é um programa de conformidade também, que tem o objetivo de prevenir e proteger, mais uma vez, só que, nesse caso, especificamente as empresas em relação às práticas contrárias à legislação trabalhista. E a saúde e segurança do trabalho está no contexto da legislação trabalhista. Então, a gente está dando um zoom in, nós estamos nos aproximando, né? Estamos indo para dentro aí desse túnel de compliance, chegando no segmento. Porque o compliance, como um todo, a gente fala compliance 360, a empresa só vai estar em compliance se ela estiver obedecendo todas as normas, obviamente. Ela não pode estar em compliance só anticorrupção, pode estar só em compliance trabalhista. Não, ela tem que estar em compliance como um todo. A lei tem que se observar de forma geral. Mas a gente entende que a aplicação dos programas, ela tem que ser feita de forma fatiada, porque é aquela coisa, é uma escada que a gente vai subir, né? São os degraus, são os patamares. A gente vai identificar qual é a maior exposição da empresa. A gente vai falar do segundo pilar do compliance, que é o risk assessment, a análise de risco. A gente identifica os riscos que a empresa está exposta e, a partir daqueles identificados, classificados através de uma matriz de impacto e probabilidade, quais são os maiores riscos que a gente vai atuar deles, né? Eu gosto muito de aplicar sempre a lei de Pareto. Normalmente, 80% dos resultados estão vinculados a 20% das causas. 80% da exposição ao risco da empresa em termos de compliance seguramente está associada a 20% da causa. Então, a gente tem que identificar esse 20%, trabalhar a partir daí. A gente resolve 80% da empresa, depois a gente vai ver como o programa de compliance ele é um elemento vivo, ele não tem um fim, a gente roda dentro dele um ciclo de PDCA o tempo inteiro, né? A gente planeja, a gente executa, a gente mede, monitora, a gente corrige e melhora continuamente o programa. A gente precisa ir rodando esses ciclos e ir por partes, né? Às vezes, a maior exposição da empresa é a exposição anticorrupção. Tem muito contato com órgãos públicos, tem grande impacto no descumprimento de uma lei de corrupção, a ponto de, às vezes, até inviabilizar o negócio. Vamos, a partir daí, não, a exposição maior da empresa é o trabalhista, vamos, o trabalhista em geral. É o SST, vamos trabalhar ali. Né? Nós estamos vendo agora o compliance, as empresas estão toda uma corrida ao compliance LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que eu vi que está na palestra com o professor Rodrigo Dolabella, grande professor de rede social, e estou vendo ele falando agora sobre rede social, um tempo que todos nós estamos tendo que debruçar, né? Eu tenho trabalhado efetivamente, a minha maior demanda no momento tem sido do compliance LGPD, porque é uma lei nova, as empresas precisam adequar. Um não cumprimento pode inviabilizar a empresa, né? A partir daquela multa tão falada, pode chegar a 50 milhões de reais, mas eu acho que pode viabilizar até reputacionalmente. É uma empresa que não se preocupa com um direito fundamental, que é o direito
a privacidade que decorre da LGPD, ela vai ser excluída do mercado. Assim como a empresa que não cuida de um direito fundamental, que é a vida, através da saúde e segurança do trabalho, vai ser exposta com essa social, vai ter, inclusive, danos reputacionais, vamos falar dele, e vai sofrer consequências, às vezes até capitais, de simplesmente não existir mais. Mas, bom, tá aí o conceito, voltando aqui para nossa apresentação, falamos do conceito do compliance trabalhista, e aqui eu já falo de alguns benefícios, por que implementar o programa de compliance, antes de explicá-lo propriamente dito. Né? O maior benefício é a redução da incidência dos atos ilícitos e, consequentemente, as despesas, né? O prejuízo decorrente de reparação, que pode vir de fraudes, pode vir de desvios internos, pode vir da atuação por órgão da fiscalização, com condenações a multas administrativas, pode vir de condenações judiciais, passivo trabalhista judicial, que, né, através das ações movidas ali, nós vimos Ministério Público do Trabalho, sindicatos, os próprios trabalhadores, pode gerar o passivo trabalhista, que também vai aumentar a exposição, como é social. A gente entende até que as atuações administrativas, né, vão ser impulsionadas, talvez até diminuindo um pouquinho ali das questões que hoje em dia chegam ao trabalho, às vezes elas já vão ficar evidentes antes na fiscalização. E os próprios que eu acabei de falar, os danos reputacionais, né? Isso está vindo a público, isso vai prejudicar a imagem da empresa. A gente sabe que nesse contexto de economia da comunicação, né, economia de dados, onde as informações circulam, isso é um grande prejuízo. Então, o benefício em contrapartida de ter um programa de compliance, reduzir fraude, reduzir desvio, reduzir multas, reduzir condenações e reduzir esse risco de exposição aos danos reputacionais. E dentro, então, vamos dar mais um mergulho agora, as principais frentes que a gente atua quando vai fazer o compliance trabalhista com os recursos humanos, departamento pessoal, e com a saúde e segurança do trabalho, basicamente, né? São as grandes vertentes que a gente precisa trabalhar aí dentro dos programas de compliance. Não vou falar hoje aqui sobre recursos humanos, né, darei uma palestra para isso, vamos mergulhar um pouquinho, meu tempo já está passando aqui, para o compliance à saúde e segurança do trabalho especificamente. Em relação aos seus objetivos, já que falamos qual é o objetivo do compliance geral do compliance trabalhista, vamos também especificar, perdão, quais são os objetivos da implementação do programa de conformidade à saúde e segurança do trabalho, né? Primeiro e mais evidente, e o maior deles, é a prevenção. A gente quer prevenir, né? Obviamente, se acontecer, o compliance também remedia e promove a melhoria contínua para que não ocorra novamente. Mas, assim, nosso foco maior, né? Nossa meta, nosso objetivo, nosso propósito, nosso princípio é a prevenção da ocorrência de danos, né, de violações à saúde e segurança do empregado e dos terceiros relacionados, por meio do desenvolvimento de metodologias, de programas e de políticas que atuem diretamente na identificação dos perigos e das ameaças pertinentes, né? E, além disso, vão fazer a gestão dos riscos ambientais, dos riscos ao negócio como um todo e dos requisitos legais. Todo esse arcabouço. A gente está falando sempre aqui de metodologia, de programa, de política, de gestão de risco. Acho que eu estou sendo um pouquinho repetitivo, mas é de propósito, para fixando os conceitos, já que o nosso tempo é curto, e, né, o que sobra de uma palestra é o que a gente leva dela. Né? Tanto vocês ouvirem falando aqui, eu acho que deu para gravar aqui, dá para levar isso para frente. O interessante, no caso do compliance à saúde e segurança do trabalho, é que, perdão, deixa eu tomar um gole aqui, é que ele é executado por uma equipe multidisciplinar. O compliance, como a gente faz essa adequação com departamentos, com áreas, ele demanda de vários profissionais envolvidos, tanto na sua implementação, que normalmente é para um profissional especializado em compliance,
mas depois a sua própria gestão, a sua manutenção, o seu aprimoramento, a sua melhoria. Então, ele envolve, dentro de uma equipe multidisciplinar, advogados, né, profissionais jurídicos, os engenheiros do trabalho, os técnicos do trabalho, os médicos do trabalho, né, e dentre outros, mas aqui eu só estou focando no nicho de saúde, segurança e trabalho. É lógico que vai envolver a alta administração, a gente vai ver aqui que é o primeiro pilar de compliance, vai envolver os chefes de departamento de cada uma das áreas, né, porque isso vai permeando toda a estrutura da empresa. Então, é um grande comitê que se forma, e o nosso objetivo, a gente fala bastante isso, que existe um profissional que é o responsável pelo programa de compliance, que a gente chama no mercado de compliance officer. É esse profissional que responde pelo programa, ele tem que ter, inclusive, vários atributos, autonomia, independência, liberdade para poder executar suas atividades, mas a nossa meta é que cada empregado, que cada colaborador, né, eu diferencio um pouco empregado de colaborador, empregado é aquele que tem um vínculo trabalhista, o colaborador, às vezes, é um prestador de serviço, é um terceiro, é uma acepção, eu uso nessa acepção menos técnica e mais ampla. Eu tento evitar ao máximo o juridiquês, então não trouxe lei, artigo, nada para a gente tratar disso. Eu acho que esse não é o momento, não é o lugar para isso, mas a gente quer que cada um dos integrantes da organização seja um compliance officer, seja um agente de compliance, um agente de integridade, que tenha essa cultura e que entenda o propósito do programa, entenda os objetivos. E no nosso caso aqui é promover a saúde e segurança do trabalho, né? Esse trabalho já é muito feito, bastante feito há muito tempo pelos profissionais da CIPA, né? E a CIPA tem muito desse caráter educativo, isso aproxima bastante do programa de compliance. Então, já tem vários pontos em comum, hoje em dia, da atuação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho com o compliance. E a ideia é essa, criando, então, essa equipe multidisciplinar para a gente implementar. Ok, beleza, explicamos, falamos de cada uma das áreas, compliance, trabalhista, na SST, dentro de uma contextualização, mas e aí? Você vai falar de compliance, vou falar de compliance agora, através dos seus 9 pilares, né? Existem aí metodologias diferentes que mudam essa quantidade de pilares, de requisitos, mas pela minha especialização, pela minha formação, né, eu sigo essa metodologia da LEC, Legal Ethics and Compliance, foi a instituição onde eu me especializei em compliance, lá de São Paulo. Então, eu uso isso aqui e vou passar aqui rapidamente para a gente tratar de cada um dos pilares, né? O primeiro deles é o suporte da alta administração. O programa de compliance ele começa com essa ideia sendo comprada pela gestão, pela direção da empresa. Isso não é um programa que vem de baixo para cima. A gente fala que é de cima para baixo. Isso já tem um jargão que a gente usa muito, a gente fala tone of the top. O tom vem de cima. Então, quem tem que dar o exemplo em relação ao programa de compliance é a alta administração da empresa. Né? Eles têm que se aderirem totalmente, os diretores, os dirigentes, eles têm que vestir a camisa e eles têm que apoiar o tempo inteiro, e tem que ser lugar comum no discurso deles. Né? Então, toda reunião de diretoria, todos os momentos que a alta direção se reunir, ele tem que estar dentro da pauta dela a discussão do programa de compliance, sabe? Ela tem que ter essa visão, como está andando, como é que está o exemplo, como é que está, se a cultura, se o sistema está indo, se os resultados planejados estão sendo alcançados. Então, sem o convencimento da alta direção, não funciona. Então, esse a gente coloca em primeiro lugar. Avançando, a gente vai para avaliação de riscos. Como eu disse para vocês, é impossível a gente implementar a integralidade do programa de um compliance 360 ou até mesmo de um programa sedimentado, como é o caso de saúde e segurança do trabalho, sem avaliar os riscos. A gente tem que fazer um mapeamento. A gente tem que verificar quais são as normas que eu preciso obedecer. Né? Primeiro, além de conhecer a própria empresa, né, eu preciso entender qual é a jurisdição. Quais são as normas aplicáveis? Aqui, no caso da saúde e segurança do trabalho, eu vou mensurar quais são as normas que se aplicam, né? Em termos de lei,
em termos de NRs, né, em termos de regimentos internos, né, os programas internos, PRA, PCMSO, o que eu preciso, o que eu tenho dentro da minha empresa que eu preciso obedecer. Então, eu faço o desenho, identifico qual é essa jurisdição, então, olha, eu tenho que obedecer essa e essa e essa norma. Quais são os riscos que eu tenho para descumprir cada uma delas? Então, eu vou casar com as minhas rotinas, com meus processos dentro dos meus departamentos, aonde que existe um momento de observância de norma. E ali eu vou verificar, olha, isso aqui, qual o risco de eu descumprir essa norma? Quais são os mecanismos de controle que eu tenho que me garantem o cumprimento dessa norma? Né, que pode ser vários, pode ser desde uma instrução de trabalho escrita, pode ser a utilização de um programa, um BPM, né, um Business Process Management, que leva os funcionários, guia através de um fluxograma, com requisitos que você precisa cumprir para avançar para a próxima fase, de uma forma evidenciada. A gente precisa entender quais são esses mecanismos que a gente tem para garantir o atingimento, o cumprimento da norma. Então, a gente mede os riscos. É lógico que aquela norma que tiver mais controle, ela tem uma probabilidade menor de acontecer. Às vezes, mesmo com a probabilidade, se ela acontecer aquele descumprimento, o impacto pode ser tão grande, em termos financeiros, eu estou falando aqui, que inviabiliza o negócio. Por que as empresas estão correndo tanto para o compliance LGPD? Né? Porque tem uma grande probabilidade de vazar dados ou de coletar, usar dados sem obedecer à norma, a Lei Geral de Proteção de Dados, e se houver um descumprimento, os impactos são muito grandes, uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais, fora outras sanções, de excluir bases de dados, de publicizar, que é o dano reputacional, de indenizar, tem danos materiais e morais. Então, a gente faz essa escala, multiplica um pelo outro, e a gente gera mesmo um mapa de calor dentro do nosso trabalho. E a gente identifica ali quais são os processos mais críticos e os menos críticos. E a gente vai atuando de acordo com essa classificação, com essa priorização. E a gente tem, inclusive, 2 momentos. A gente, quando faz a avaliação de risco inicial, aliás, a gente faz 3 avaliações, né? A gente faz da avaliação do risco in natura, que a gente chama, sem nenhum mecanismo de controle, é o risco simplesmente decorrente da lei, da norma. A gente faz a avaliação do risco existente, que é já com alguns mecanismos de controle, com todos os mecanismos de controle que a empresa tem, e a gente vê se eles são suficientes ou não. Se não for, a gente vai tratar através de um plano de ação. E depois a gente vê, como do programa entregue, o risco resultante, o risco target, o alvo, que a gente verifica se a gente alcançou o que a gente queria, se os mecanismos de controle diminuíram o meu risco. Né? Porque agora, cada vez mais, todas as nossas atuações profissionais são através de gestão de risco. Eu, como advogado somente consultivo, eu faço gestão de risco com o meu cliente o tempo todo. Né? Nessa pandemia, o CISO trabalhista, eu posso fazer isso? Eu posso contratar sem fazer um exame admissional, posso dispensar sem o exame, estava aquela discussão da medida provisória 927, que até me consultaram essa semana. Eu tenho que sentar com o cliente e falar, olha, tem uma medida provisória que ela te isenta, mas essa medida provisória pode não virar lei. Se não virar, a gente vai ter um risco. Você pode simplesmente não fazer, ou a gente pode diminuir esse risco buscando um exame, sabe? Sentar e conversar. E quem decide o risco não sou eu como advogado, como consultor, como advisor. É o cliente munido das minhas informações. Ele que tem o apetite ao risco. Então, aqui a gente vai fazer isso dentro do programa de compliance da mesma forma. A nossa obrigação é identificar os riscos, apresentar para o cliente, ele vai assumir o risco em alguns casos, ele vai mitigar, que é criar mecanismos de controle, ou ele pode até mesmo afastar, excluindo aquela causa, excluindo aquela operação, que é aquele risco que ele não quer correr. Ele pode transferir através da contratação de um seguro, ele transfere. Então, assim, existem várias formas para a gente poder trabalhar. Mas vamos avançar aqui. Vou ficar de olho aqui no meu relógio, mas a gente está já terminando. O Código de Conduta Ética é um próximo pilar, é o terceiro pilar, que a gente vai definir, vai escrever, vai documentar as políticas que serão adotadas pela empresa. Não só para manter a conformidade com as leis, com as normas, mas também para garantir uma cultura de integridade e valorização de comprometimentos éticos. O que me apaixonou no compliance é essa ferramenta de transformação cultural, sabe? Eu não aguento mais ver o nosso país com tanto potencial, nosso povo com tanto potencial,
desperdiçado, sabe? E a gente precisa dar um salto evolutivo, a gente precisa ser íntegro, ser ético, né? Alcançar tudo aquilo que nós podemos alcançar, senão é um desperdício de vida. E aí eu falo do nível pessoal, individual e nível profissional coletivo das organizações, né? São entidades. E a gente tem que promover a humanização, a valorização, o bem-estar. Isso tudo vai criar uma cadeia positiva que vai trazer, inclusive, eu falo ao final, vou já adianto aqui, dou um spoiler, aumento de lucratividade. A gente trabalhar em ambiente onde existe um programa de compliance efetivo, com as normas sendo aplicadas, com os mecanismos, a gente já vai falar aqui dos canais de comunicação, isso traz felicidade para o trabalho, no sentido que a gente conhece as normas, a gente vê o resultado acontecendo, porque não adianta ela ser pro forma, ser de parede, ser de gaveta, né? As coisas têm que ser colocadas em prática. E quem trabalha em ambientes mais saudáveis, eles trabalham melhor, trabalham mais felizes e produzem mais. Então, compliance é um investimento, que ele não é só para diminuir perdas, não, é para potencializar resultados também. Então, a gente documenta, a gente cria, a gente fala código de conduta ética, a gente prefere falar do que código de ética, porque a ética ela é individual, né? A ética, ela varia de pessoa para pessoa. Então, a gente não, dentro do programa de compliance, a gente não quer ditar a ética propriamente dita, mas a gente quer ditar comportamentos que nós consideramos éticos conforme a política da empresa, a cultura organizacional. Então, a gente estipula dentro do código o que deve ser feito e o que não deve ser feito diante de uma situação concreta. E aí, a comunicação é muito importante, porque não adianta um advogado vir aqui escrever um texto em juridiquês se quem vai ler e vai aplicar o código não é do departamento jurídico. A comunicação tem que ser efetiva, então a gente tem que falar diante de casos concretos, e aí, hoje em dia, tem uma tendência muito legal no direito, que é chamado de visual law, que é transformar os textos, aquelas palavras pequenas, enormes, que a gente lê igual bula e não entende nada, em documentos mais compreensíveis, inclusive através de elementos visuais, gráficos, né, infográficos, desenhos, tabelas. A gente pode criar códigos de conduta bacanas, super inteligíveis. Por exemplo, numa oportunidade que eu tive de implementar um programa de compliance numa startup, que era uma moçada, uma garotada, a gente não fez um código de conduta, a gente fez um manifesto, era da área de tecnologia. Eles estão habituados com essa linguagem, então não adiantava um advogado falar de um código. A gente foi lá e fez um manifesto, falando quais os nossos valores, que nós esperávamos diante de cada uma das situações concretas que os colaboradores, que não são empregados, os prestadores de serviço, deveriam fazer. Mas vamos em frente. O próximo pilar do programa de compliance são os controles internos. A empresa tem que criar mecanismos de controle para assegurar que os riscos, né, que nós identificamos lá no pilar do risk assessment, da análise, sejam, de fato, minimizados. Né? A gente precisa ter. Aí a gente, inclusive, trabalha dentro né, tem um triângulo da fraude dentro do compliance, que a gente mostra quais são os elementos que precisam se combinar para que aconteça um desvio, né, uma oportunidade, uma justificativa, né, não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, é necessário ter mecanismos de controle. Né? Aí eu falei ali do BPMS, dentro do fluxo de trabalho, mecanismos, né, a gente vai ver lá para frente, monitoramento, tem auditoria, pode ser interna, externa, e tudo precisa ser documentado, porque tudo precisa ser comprovado. Aí é para segurança da organização como um todo, caso ela venha a ser questionada pelo descumprimento da norma, como eu disse lá, uma ação trabalhista, eu preciso ter o documento que eu comprovei, que eu cumpri aquela norma de saúde e segurança do trabalho, às vezes eu não tenho, e não tenho em mãos, não tenho ele documentado, aconteceu, ficou só no verbal, e aí eu não consigo provar, eu não tenho testemunha para fazer isso lá na justiça. Então, precisamos ter controles internos, precisamos treinar e comunicar. Né? O programa de compliance, como eu estou batendo na tecla aqui, ele faz parte da cultura de cada uma das empresas, de toda empresa, no geral. Então, além da própria adesão da alta administração, os colaboradores precisam entender, assimilar quais são os objetivos, quais são as regras,
qual o papel de cada um deles para que esse programa dê certo, para que ele seja bem sucedido. Então, nós precisamos investir em treinamento e comunicação interna, né, basicamente, e comunicação também externa, posso acrescentar ali, quando a gente tem ali os chamados stakeholders, né, aqueles outras pessoas que também prestam serviços, consomem, né, dentro desse contexto a gente precisa comunicar. Por isso que o programa de compliance, inclusive, ele está no site das empresas, né? A empresa que tem um programa de compliance, a gente entra lá, tem sempre o link lá, o compliance, a gente lê a política interna, né, lê o manifesto, tem lá um canal, né, já avançando aí, tem um canal de denúncias, normalmente no site. O canal de denúncias pode ser uma coisa muito simples, né? Pode ser desde uma caixinha fechada, com papelzinho ali, aí no caso tem que ser anônimo, porque a gente tem que garantir um sigilo ali dentro do canal de denúncia, de quem fez, até para incentivar as pessoas a manifestarem, para saberem, assim, elas terem segurança de que não serão retaliadas. Um e-mail, né, um e-mail que pode ser mandado através de um formulário, que você não precisa se identificar. Existem, né, um telefone, existem várias formas que a gente pode criar um canal de denúncia de acordo com o porte da empresa, inclusive. Porque uma vez que os empregados, que os colaboradores estejam conscientes do programa de compliance, o que pode e não pode ser feito, ele vai observar desvios ou vai sofrer algum descumprimento e ele tem que se manifestar. Né? Um canal de denúncia ativo para alertar sobre a violação do próprio Código de Conduta Ética, das normas como um todo. Né? E feita a denúncia, a gente vai para apuração. Aconteceu. Desculpa, é que deu um erro aqui que ele replicou o anterior. Mas o próximo pilar é o da apuração, da investigação. Né? Feita a denúncia, ele tem que ser investigado. E de investigar de forma efetiva. Então, normalmente, a investigação é feita por um segmento exclusivo, um profissional dedicado, alguém que tem isento, ou, grande parte das vezes, a denúncia às vezes é levada para terceiros contratados especificamente para isso. São completamente isentos, porque às vezes a denúncia conta até a própria alta direção. Né? Então, é importante que isso aconteça. E até só fazer um parênteses, falar, mas qual vai ser o interesse da alta direção se investigar? Ela tem que vestir a camisa. Não pode ser de papel. Ela tem uma prestação de contas para a sociedade. A gente vê muito programa de compliance em companhias SA, capital aberto, sociedades anônimas, que o compliance é um mecanismo, inclusive, de prestação de contas para os pequenos investidores, os minoritários. Né? É necessário que tenha isso para eu investir na empresa, porque eu sei que ela vai ser ética, ela vai estar em conformidade com a legislação. A gente precisa também, um outro pilar, é o da due diligence, que, na verdade, é essa investigação, essa avaliação do histórico dos contratados por parte da empresa. Né? O programa ele não pode ficar ali só dentro, girando, dentro das paredes da empresa, ela tem que extrapolar. Então, eu tenho que saber se quem eu contrato está de acordo com a minha política de compliance, se ele cumpre as normas, porque isso, inclusive, pode trazer um dano reputacional. Outro dia, a gente viu um time de futebol daqui de Minas, que tinha um patrocinador, estava na gola da camisa, uma instituição de ensino, que os sócios foram presos por corrupção, por fraude. E isso, olha o dano à imagem do clube, né? Ele fazendo publicidade daquela instituição, daquela companhia, daquela organização, cujos sócios estavam presos. Né? Isso traz um dano, me vincula àquela empresa. Então, eu tenho que saber se os meus prestadores de serviço, se os meus contratados também compartilham dos meus valores. Então, eu tenho que fazer essa análise antes de contratar, desse histórico, entender esses fornecedores, representantes, distribuidores, parceiros, se eles estão também com a reputação, com a integridade intactas. A gente precisa, como eu disse lá atrás, monitorar o tempo todo. É um monitoramento e auditoria. Isso precisa ser feito no sistema permanentemente, porque ele é vivo. Os riscos mudam, as leis mudam, as normas mudam, a atuação da empresa muda. Então, o tempo todo a gente tem que monitorar, porque lá atrás, quando a gente fez a análise de risco, a gente estabeleceu objetivos.
a gente precisa verificar aqui se esses objetivos estão sendo alcançados. Então, a gente tem que estabelecer indicadores, parâmetros para fazer a gestão. Né? Quem não mede, não administra. Né? Peter Drucker que falava isso, o pai da administração. Então, a gente tem que criar esses indicadores, e é legal que isso seja feito, inclusive, se possível, em forma gráfica, através de dashboards, assim como a gente tem isso no sistema de gestão da qualidade, né? Os índices de cumprimento das metas que são estabelecidas, que é um pilar comum ao compliance e sistema da qualidade, gestão da qualidade, que é o monitoramento permanente. Então, a gente tem que fazer essa verificação o tempo todo. E a gente parte para a implantação propriamente dita, já para fechar aqui com o meu tempo, acho que já está estourando, né? A gente tem que partir do princípio da atuação direta na prevenção, né? Que as práticas de saúde e segurança do trabalho são cada vez mais percebidas não como uma despesa, não como um gasto, mas como um verdadeiro investimento que vai trazer resultado para parte da empresa, né? Seja um resultado em termos de proteção e seja um resultado, inclusive, em termos de recursos, inclusive financeiros. O compliance, ele pode ser visto como um diferencial competitivo que gera esse crescimento interno dentro da organização por meio dos investimentos na saúde e segurança do colaborador. Né? Falei para você, esse incremento na harmonização do ambiente corporativo, tornando mais seguro, mais saudável, faz com que os empregados, que os colaboradores fiquem mais satisfeitos, mais confiantes, né? Vistam a camisa da empresa, formem verdadeiros times, aumentem sua produtividade e, consequentemente, trarão mais resultados, inclusive financeiros, né? Sem falar no resultado de proteção à vida, mas resultados é um bom negócio investir em compliance. Existem até estudos americanos, para cada dólar que você faz em compliance, você tem um retorno de 10 vezes aquele valor. Então, o que pode parecer um custo inicialmente, na verdade, tem uma série de vantagens e deve ser visto como um investimento. Então, eu fecho aqui, eu agradeço, trago só uma frase aqui de um grande filósofo, né, Platão, de que as boas ações fortalecem a nós mesmos e inspiram boas ações nos outros, né? Tim Cook, que é o presidente da Apple hoje em dia, que fala que a gente tem que ser a pedra no lago que irradia a onda da mudança. Então, que a gente seja isso, estejamos à frente, porque o mercado, cada vez mais, não é do mais forte, é daquele que se adapta melhor e mais rápido. Né? Citando o outro, ele não é Darwin, foi um estudioso de Darwin que disse, mas ficou celebrizado ali, vinculado à imagem de Darwin. Agradeço, volto a palavra aí para os meus anfitriões. Obrigado, gente. Deixa eu sair aqui. Pronto, estamos aqui. Jorge, fica quieto. Eu coloco a tela, o Jorge tira a tela, a gente está aprendendo ao vivo. Gente, estourei muito meu tempo, eu confesso. Não, tá tranquilo, querido. Na verdade, a gente começou com um pequeno atraso, que a gente teve um probleminha com a apresentação do palestrante anterior, do Rogério Balbinu, mas está tudo dentro dos conformes. Excelente palestra, muito obrigado, viu? Foi muito esclarecedor. Muita gente dando parabéns aqui, elogiando, enfim, pessoas que dizem que vão rever para poder pegar mais detalhes em relação à palestra. Gratidão pela explanação, foi sensacional. Jorge, querido, temos alguma pergunta para Jordano? Vamos lá, Jordano. Separei aqui 6 palavras, toda a apresentação. Honestidade, integridade e decisão. Destaquei isso. E a partir daí, selecionei a seguinte pergunta: quais são os principais erros de implementação do compliance? Boa pergunta. Existem várias armadilhas ali, vários momentos que a gente pode tropeçar num programa de compliance. Eu acho assim, o pior deles, o erro maior é enxergar o programa de compliance simplesmente como uma obrigação, sabe? Achar que eu preciso implementar um programa de compliance porque eu preciso cumprir as normas, simplesmente ser raso, assim. O compliance é muito mais do que isso, como eu disse, é uma mudança cultural. E eu vejo, às vezes, organizações, instituições que buscam um compliance, assim como buscavam ali uma certificação ISO,
só para ter o diploma, ter o papel ali atrás na parede, sabe? E não cumprir. O maior erro é não fazer o que fala. E aí, eu vou linkar com você, isso significa não ser íntegro. O que é ser íntegro? Né? Ser íntegro é ser inteiro, é ser completo, não faltar nada. Então, a gente tem que ter essa honestidade, essa ética de entender para que serve, por que tem uma lei, por que existem normas de saúde e segurança do trabalho, né? O empresário, às vezes, pensa, isso é só um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Gente, isso causa, o descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho pode causar a perda de uma vida. Você quer coisa mais séria do que isso? Então, se vamos implementar um programa de compliance trabalhista, SST, a primeira coisa é vestir a camisa, dar o exemplo. Segundo, o erro que pode acontecer no programa de compliance é não ter uma comunicação efetiva. Eu acho que isso é fundamental. Não pode ser uma coisa destacada. Todo mundo, quando vê lá o profissional de compliance chegando, a gente vai lá fazer trabalho e lá vem o freio de mão, lá, o cara que vai proibir de fazer, vai criar normas, vai criar obstáculo, vai tornar mais difícil minha vida dentro da empresa. Porque se ele se apresenta, se ele é entendido assim, é porque a comunicação não está sendo efetiva. Ele não conseguiu explicar o básico, o primeiro passo, o fundamento. O que é e para que serve o programa de compliance. Né? E não é para engessar a empresa, não é para ser um advogado cobrando, não é para ser uma auditora, né, achando erro, não é nada disso. A gente tem que mudar o nosso mindset, também a nossa mentalidade, para uma mentalidade de crescimento. Não pode ser aquela fixa, que até então, de comando e controle. A gente tem que entender que o erro é uma grande oportunidade de melhoria. Né, nas startups, eu falei, assim, eu fiquei muito encantado com o segmento que eu trabalhei, porque dos lemas ali do pessoal de startup, né, à toa que elas crescem tanto, assim, já que todos nós vamos errar, quanto mais rápido eu errar, melhor. Se é para errar, erra logo. Então, a gente tem que ter a margem para o erro dentro das organizações para que permita que a criatividade floresça. Onde não tem margem de erro, não tem criatividade. Se eu não posso inventar, eu não posso errar, eu não posso fazer nada diferente. Eu vou fazer só aquilo ali, o básico do básico, e vou ficar tranquilo para não ser acusado. Gente, é muito pior você depois ter que pedir desculpa de uma coisa que você fez errada do que você ter que se desculpar porque você não fez com medo de errar. Né? Então, essa consciência, que é outra palavra que eu estou batendo muito, que eu estou trabalhando muito em questão de consciência, inclusive minha consciência pessoal, minha consciência profissional, minha consciência espiritual, consciência é abrir os olhos e enxergar a vida como ela é. A gente está vendo as coisas sempre como um filtro, e a gente olha assim muito raso, sabe? A gente olha muito para o nosso pé e a gente esquece de levantar a cabeça e olhar para o horizonte e ver assim, essa maravilha que é a vida, que nós estamos aqui, e que ela pode ser desfrutada, que ela pode ser aproveitada. Assim. É uma abordagem um pouco mais filosófica, mas assim, é a chamada que eu tive de introspecção dentro desse momento de pandemia, então eu estou querendo trazer isso também para a minha vida profissional agora. Excelente. Olha, sem palavras, obrigado, né, pela Jorge? palestra sensacional. Sensacional. E muito obrigado, sobretudo, por você ter trazido o conteúdo para o senso comum, sem juridiquês. Parabéns, doutor. Essa é a minha primeira preocupação. Rara, tá? Eu preocupo com a comunicação em primeiro lugar. Jordan, muito obrigado pela explanação, muitos elogios aqui, depois a gente vai printar algumas coisas, te encaminhar. Espero poder tê-la aqui mais vezes no palco do Academy SST e outros trabalhos que a gente faz aqui junto à segurança do trabalho. Nós acreditamos muito na multidisciplinaridade dos processos, então temos profissionais de áreas afins com tanta abertura de trazer o conhecimento jurídico para o senso comum, assim como o Jorge mencionou, é sempre muito gratificante para a gente aprende muito e esperamos verdadeiramente que esse processo, né, de participação aqui no Academy possa, de fato, ter sido prazeroso para você, assim como foi para nós tê-los aqui durante esse momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Eu acho que o caminho é esse, da multidisciplinariedade mesmo, tem dois conceitos, né, de carreira, agora que a gente está vendo muito, que é o conceito da carreira em T e a carreira em Y, né? A gente não é mais aquele especialista que mergulhava no assunto e só sabia daquilo. Não, o mundo agora é multidisciplinar. A gente tem que saber de tudo, né? Tá aí o E-Social chamando para isso, o Compliance chama, a LGPD chamando. A gente tem que, os profissionais agora têm que se conectarem, né? Abrirem, dar os braços, partirem superar aquele momento de
de autoafirmação de departamento que competem entre si, não. Isso tem que ser um organismo, tem que ser um sistema, é a volta, né, do modelo natural da natureza. Nós não somos seres destacados, não, nós somos todos conectados. É um prazer, muito obrigado. Né, nós já estamos conversando sobre um curso de compliance na área de SST, quem sabe ele se materializa aí, e vai ser um grande prazer trabalhar com vocês. Parabéns pelo evento, muito, muito bom. Muito obrigado, o prazer vai ser todo nosso de podermos estar aí junto com você em mais uma jornada. E precisando de alguma coisa, é só entrar em contato que a gente está aqui à disposição. Excelente dia para você, muito obrigado, viu, Jordano? Obrigado, gente, sucesso hoje e nos próximos dias do evento. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.